Então, boa noite a todos. Aí, já estamos gravando, hein? Então, são 19h06. Mas aí, Luciano, provavelmente vamos acabar mais cedo, sim. Eu estou prevendo que nós vamos ter mais um encontro de hoje. Para a aula número 8, eu preciso de 2 encontros. Para a aula número 9, um encontro. Para a aula número 10, um encontro. Uai, estou conversando com o Luciano e o Luciano saiu. Pois é, eu não sei se é só aqui, mas a internet parece estar um pouco ruim. Professor, eu acho que não sei se foi na internet, acho que eu caí aqui, não deu para escutar. A minha internet não tá boa, né? Eu não sei se é a sua, se a Patrícia puder confirmar. A sua imagem está muito ruim, professor. Né? Eu estou no lugar que talvez a internet não é mesmo. Mas vocês estão conseguindo me ver? Embaçado, mas sim. Eu vou desligar. Vocês não estão me vendo, mas estão me ouvindo, é isso? Sim, a voz tá boa, o som tá bom. Tá som tá travando bom. um pouco às vezes. Pelo menos aqui para mim. Vamos nessa tentativa. Daqui a pouquinho eu ligo a câmera, ver se a internet melhorou. Mas o Luciano perguntou se a gente vai terminar mais cedo. Creio que sim, Luciano. Então, deixa eu fechar também a internet, porque às vezes... Tá. Então, nós vamos ter mais um encontro hoje, da aula número 7. Da aula número 8, vão ser 2 encontros. Aula número 9, um encontro. Aula número 10, um encontro. Então, a gente vai ter mais 5 ou 6 encontros. E pela programação que eu tenho aqui, nós estamos até bem adiantados. Mas se a gente terminar antes, eu libero vocês, para vocês fazerem as outras matérias. Ok? Beleza, valeu. Eu não tenho esse negócio, não. Se a gente terminar o tempo necessário para outras matérias. A internet está bem ruim mesmo. Não vou insistir com a internet aqui, não. Aqui. Ixi. Vou sair disso aqui, porque isso aqui endoidou. Bem, vamos ao assunto de hoje, então. Se a gente fizer uma recapitulada do que nós já aprendemos, deixa eu abrir aqui a apostila que nós temos usado, né, como referência. No nosso primeiro encontro, aula 1, né, nós dissemos que qualquer projeto de engenharia é necessário que tenha planta topográfica, correto? Então, a planta é fundamental para qualquer projeto, e uma planta que seja plana e altimétrica. Sobre essa planta plana e altimétrica, nós desenvolvemos na aula número 2 um traçado viário, que é um caminho estaqueado. Nós estaqueamos esse traçado. Isso foi o nosso TP2. Já na aula número 3, esses pontos onde tinha inflexão, nós projetamos uma curva horizontal. Curvas horizontais. E o projeto de uma curva horizontal mais tranquila é um arco de circunferência. Já a aula número 4, nós desenvolvemos o perfil desse traçado, o perfil do terreno. Uma vez que o veículo não pode passar exatamente sobre o perfil,
do terreno, porque existe muita irregularidade, nós projetamos o grade reto, com as inclinações próprias que o DENIT propunha, né? Inclinações de projeto. Bem, aí nasceu o nosso grade reto com um ponto de inflexão vertical. Esses pontos de inflexão têm que ser concordados por curvas. E aí nós fizemos na aula número 6 e o TP6 o grade curvo, que é um arco é uma parábola do segundo grau que concorda esses dois segmentos. Do que já foi dito, alguma curiosidade, alguma pergunta? Por enquanto, No question. tranquilo. Então, isso é que nós já sabemos até então. O que vai acontecer hoje? Hoje nós vamos ter uma visão da nossa rodovia, uma visão transversal. É como se você estivesse entrando na rodovia ou saindo da rodovia. Então, nós já tivemos uma visão em planta, vendo de cima, né, as curvas de nível. Já tivemos uma visão em perfil, no sentido longitudinal da via, no perfil sentido longitudinal. Agora vai ser um perfil também, mas no sentido transversal. São as três vistas que a gente tem da rodovia. E é assim que, normalmente, tanto a mão quanto em CAD, a gente projeta. Já o AutoCAD Civil 3D, o que é interessante, é que após desenvolver essas três vistas em planta, perfil longitudinal e perfil transversal, ele faz uma fusão dessas três vistas para você ter uma noção tridimensional dessa rodovia. Aqui, quando a gente está fazendo, quando o nosso projeto é um projeto que a gente faz alguns exercícios à mão, alguns exercícios só no CAD, essa interseção das três vistas, às vezes não é possível, que é possível num software mais sofisticado, do tipo AutoCAD Civil 3D. Então, eu vou projetar aqui no slide uma vista transversal à rodovia. Então, uma visão transversal, quer dizer, eu consigo ver aqui os veículos entrando, né, entrando aqui na pista e vindo no sentido contrário. O que a gente observa mais nessa foto? Nós temos aqui um acostamento interno, nós temos uma, duas, três faixas de rolamento, temos aqui um acostamento externo, nós temos uma barreira New Jersey, nós temos um canteiro central com uma inclinação, nós temos uma valeta de drenagem no centro desse canteiro central, nós temos aqui defensas metálicas, nós temos mais vias auxiliares, né, ou vias de acesso, nós temos ilhas de segurança, temos aqui sinalizações, né, sinalizações verticais, sinalizações horizontais, que é as próprias pinturas, são sinalizações horizontais. Então, essa visão como um todo, essa plataforma que a gente chama, que é o assunto de hoje, que é a visão de um perfil transversal, tá? Ou uma seção transversal. Então, diz aqui, seção ou vista em corte ou em perfil. Então, uma seção transversal ou um perfil transversal é a construção de um perfil no sentido transversal à rodovia. A construção da seção transversal tem basicamente dois objetivos. Para que a gente desenha uma seção transversal? Primeiro objetivo, de forma a auxiliar o cálculo de volumes. Quando a gente chegar na aula número 8, nós vamos utilizar de uma seção transversal para fazer o cálculo de volume. Então, a gente vai calcular a área de corte, a área de aterro e multiplicar essa área pelo comprimento entre duas seções. Então, quando chegar na aula número 8, eu vou explicar isso com mais calma. Então, um dos objetivos de desenhar a seção transversal é a gente calcular volumes. Inclusive,
é uma das técnicas que se faz ainda no meio, né, nos escritórios de projeto, de calcular os volumes pela área das seções transversais. O segundo motivo é a gente representar alguns dispositivos que eu citei aqui. Dispositivos que sejam de drenagem, dispositivos de segurança, sinalizações horizontais e verticais, representar alturas de corte e aterro, as camadas, espessuras e materiais do pavimento, fazer análise da capacidade de tráfego da via, quantas faixas de rolamento vão ter. Isso a gente consegue ver na seção transversal. Assegurar quesitos estéticos e arquitetônicos em detalhes e etc. Então, é muito comum, se uma seção transversal ela se repete ao longo de algumas estacas, se coloca assim, essa é a seção transversal da estaca 15, a estaca, por exemplo, 30. Então, tem o mesmo desenho de seção transversal. E dependendo de uma determinada localidade que você deseja fazer um detalhamento maior, você especifica em qual estaca que é esse corte, qual é essa seção transversal. Numa edificação, né, lógico que nós somos da área de transportes. A nossa seção transversal vai ser de uma rodovia, de uma ferrovia. Já de uma edificação, geralmente num prédio ou numa casa, faz-se cortes no sentido longitudinal e no sentido transversal. Aqui no nosso caso, o corte transversal é de uma rodovia, no caso. Do que eu disse já desse primeiro slide, alguma curiosidade? Alguma pergunta? Está travando ou vocês estão me escutando bem? Agora tá melhor. Tá bem Tá- melhor agora. Tá bem tranquilo. Tá. Mas entenderam essa introdução do assunto? Sim, sim, Entendi. tranquilo. Beleza. E as Olimpíadas, tem visto? Mudando de assunto. Tem tempo não. Até queria, tá? Tem, hoje de manhã o jogo do Brasil e Argentina. O que foi aquilo? Eu vi foi a Infelizmente, menina Zé. lá. Foi no horário de almoço, né? Não foi meio-dia, de manhã. Sim, mas foi emocionante, né? O vôlei masculino. É. 3-2. E aquela menininha do skate, hein? O que foi aquilo, hein? Nossa, eu não vi Pois é. nada. Eu tô mais por fora do que tudo. Ué, Patrícia, tem que se atualizar, ué, senão não tem Né? como... É porque meu pai e minha mãe estavam internados de Covid, assim, um Ah, aperto danado semanas que passaram. Nossa, vixe, agora Maria, que... mas já saíram? Ontem, graças a Deus, vieram para casa. Minha mãe quase que teve que entubar. Minha mãe ficou muito ruim. Nossa Senhora. Mas graças a Deus estão E melhor. você também está vacinada? Tomei só a primeira dose, né? E fiquei no hospital esses dias todos, tanto que eu tô de home office agora essa semana, porque existe o risco de eu ter contaminado, né? Nossa. Mas se Deus quiser, não. Não, mas vai dar certo. Ainda bem que seus pais saíram, hein? É, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Mas eu estou comentando aqui, realmente, se você tivesse o tempo, né? Você teria visto lá. Com certeza, adoro. Ginástica olímpica, principalmente. Hoje a equipe russa masculino foi campeão em equipe da ginástica. Não sei se o Pois é, eu vou ver Luciano na e o Miguel aí internet. Agora eu companheiros, vou buscar essas acompanharam. coisas na internet, eu adoro. Tá. Mas voltando aqui ao Eu nosso... não tô acompanhando muito, não. Mas Oi? da menina, ginástica, eu não tô acompanhando muito, não. Mas da menina eu vi. Ah, da menininha, né? É. Pessoal, então vamos voltar ao nosso assunto aqui. Então, a seção transversal que eu estava dizendo, dessa foto, ela ilustra algumas coisas que devem ser representadas num desenho. Bem, aqui eu tenho um desenho também esquemático de uma seção transversal. Eu vou começar aqui por esse desenho de baixo. A seção transversal pode ser em corte. Imagine que aqui possa estar o terreno, aqui o grade, né, com os seus taludes, a plataforma, e aqui, no caso, é uma seção que só tem corte. Só teve corte. Eu posso ter uma seção só em aterro, quer dizer, aqui está o terreno, aqui está o grade, né?
Então, aqui só teve aterro. Ou a seção pode ser mista. Isso depende, então, de onde está passando o grade, né? O grade em relação ao terreno. Aqui, nesse caso, é uma seção mista, porque tem aqui do lado esquerdo uma região de corte e aqui uma região de aterro. Mas aqui tem um desenho um pouco mais completo. Vamos aqui por na ordem. Não sei se está bem pequenininho aí, vocês estão vendo, mas tem o item 1 aqui, revestimento. Revestimento é a parte superior do pavimento. Esse revestimento pode ser de CBUQ, né, que é asfalto, ou pode ser de concreto. Então é uma espessura aí que vai dos seus 4, 5 centímetros a quando muito 8 centímetros de espessura. Vocês, como engenheiros em transportes, né, vocês vão fazer disciplinas na área de pavimentação. Então, esse cálculo da espessura do revestimento, com certeza vocês vão aprender. A camada que vai logo abaixo para suportar, né, o peso dos veículos se chama base. A espessura da base aí também varia de acordo com o material que você vai fazer a sua obra. Mas aí a base vai dos seus 15 centímetros até aí 40 centímetros. Abaixo da base tem outra camada chamada subbase. Sub de abaixo da base. A palavra sub, né, abaixo. E o número 4 é um reforço de subleito. E depois vem o material justamente original, né, onde você vai fazer o corte ou o aterro. Então são as camadas do pavimento. Isso vocês vão ver com muito mais propriedade na disciplina de pavimentação. Bem, aqui no item 5 tem uma cerca. Diga. Eu trabalho um pouco essa área lá na Strata, professor. Meu estágio é mais focado no dimensionamento aí mesmo. O dimensionamento de pavimentos, né? Sim. A Strata, tem um setor muito forte nessa área de geotecnia, né? Sim. Então, vamos supor que a nossa via está entre uma cerca e uma outra cerca, só para representar aqui mesmo. Aqui no item 5, item 6, é um revestimento vegetal. Então, nós temos aqui, no caso, à esquerda, um talude de aterro. Aqui é um talude de aterro e um revestimento. Revestimento vegetal, vocês vão, tem disciplina optativa e disciplina também que o professor Chan dá, né, de vários tipos de revestimento de taludes, né, no mercado hoje em dia. Não é o objetivo nosso aqui, não. É só para a gente ter uma noção, tá? O item 7 é uma berma. Berma é uma inclinação que se faz no sentido contrário ao talude, essa inclinaçãozinha aqui, ó, para fazer com que a água ela não escoe no talude. Então é denominada de berma. Essa berma é muito utilizada também em mineração. Quando o talude de corte ou de aterro é muito alto, o que é um talude alto? Passou de 10 metros, já é considerado bem assim alto. Então, às vezes, faz quebras, por exemplo, na ordem de 4 em 4 metros ou de 3 em 3 metros, se faz uma berma. 8 é um talude de aterro, que é isso aqui que eu comentei, né? O 8, talude de aterro. Isso são elementos, tá, pessoal? São termos de uma seção transversal. Nós temos aqui uma banqueta. Então, aqui no item 9, nós temos uma banqueta, que é um dispositivo para proteção, no caso, desse outro dispositivo aqui, que é uma sarjeta. Então, nós temos a sarjeta. Opa! Aqui uma sarjeta, no caso, do lado do aterro. E apoiando aqui, nós temos uma banqueta. Então, nós podemos ter uma banqueta do lado do aterro e aqui em cima também tem outra banqueta. Aqui em cima. Aqui no caso, faz-se uma valeta de proteção desse talude de corte. Para a água não passar para o talude, faz-se uma banqueta, que é você tirar o material da própria valeta
e com apiloamento, que a gente chama, apiloamento é você socar com a mão, ou com algum tipo de... Nesse caso aqui é mais comum com a mão mesmo. Você faz um montouro de terra, um montinho, né? Para justamente evitar que a água de uma canaleta passe por cima do talude e escoa nesse talude. No caso aqui, então, é uma banqueta. São termos técnicos, né? Com o tempo vocês vão acostumando. Temos, então, aqui no item 10, que está aqui, uma sarjeta de aterro. No item 11, uma sarjeta de corte. Geralmente as sarjetas podem ter sarjetas pré-moldadas, pode ter sarjetas construídas em loco, né? Então, depende também da questão construtiva. Tem o dimensionamento de sarjetas. É em função da drenagem, da quantidade de água, né? Que essa rodovia possa suportar, né? Isso a gente vai mostrar daqui a pouquinho também alguns modelos de sarjeta. Talude de corte, né? Mas o que nós temos aqui? Paleta de proteção do corte, que é essa valeta que está aqui em cima. O 14 aqui é uma simbologia do aterro. O item 15, que está aqui, é uma simbologia desse corte. No caso do corte, aqui, deixa eu apagar um pouco, está meio já cheio de desenhos. Só um momento. Bem, aqui no alto a gente chama de crista crista do aterro. Aqui embaixo, pé do aterro. Crista no alto, pé embaixo. Mesma coisa do corte. Aqui seria a crista do corte. Aqui no caso, o pé do corte. Isso é importante. A equipe de topografia, ela marca a crista do corte e marca o pé do aterro. Isso numa obra de terraplenagem. Então, em vez de marcar a crista a 2 metros, 3 metros de distância, tem o que a gente chama de offset. Então, nesse caso aqui em cima é um offset de corte e aqui embaixo um offset de aterro. 17 aqui, esse aqui é o terreno natural. No item 20, onde está o 20? Aqui. É uma canaleta meia cana, é um dispositivo de drenagem. Meia cana por não ser um cano inteiro, né? Só metade. Meia cana. Tem alguns outros nomes técnicos aqui, por exemplo, da cerca até a outra cerca, denominado o quê? Faixa de domínio. Essa faixa de domínio depende da jurisdição da rodovia. Se é uma rodovia a nível municipal, estadual ou federal. Não? Então, essa faixa de domínio, quer ver desse desenho aqui, por exemplo, da foto anterior, como é uma rodovia federal, a faixa de domínio aí pode ser de até 100 metros. É uma faixa de domínio bem extensa. Tá? Então, a faixa de domínio é de uma cerca, ela é delimitada de uma cerca. Opa, só um momento. Espera aí, só um momento. Então, ela é delimitada de uma cerca até a outra cerca. Então, é a faixa de domínio. Plataforma, pessoal, é justamente a região da terraplenagem. Aqui da crista do aterro até o pé do corte. Depois tem a faixa de Professor, trânsito. falhou tudo agora. Agora ficou ruim. Mas a faixa de domínio, Sim. deixa eu desligar a câmera. Vou desligar a câmera de novo, então. Faixa de domínio da cerca. Ok? Vocês estão me escutando? Oi? Tá Agora eu estou escutando? discutindo. Eu estou. Então tá. Então, voltando aqui, eu estava dizendo da faixa de domínio. É delimitado de uma cerca até outra cerca. Toda a região
da faixa de domínio pertence à rodovia. Fala assim, mas ali no anel rodoviário, né, de Belo Horizonte, tem aquelas construções de invasão. Invasão. O Miguel estava me contando aí, né, Miguel? Que você está estagiando no DENIT, não é isso? Ixi. É isso mesmo. Oi. É bem essa área aí. Pois é, Miguel. Então, no seu estágio, você vai identificar que cada rodovia que você vai fazer análise, né, de desapropriação, de invasão, tem uma largura delimitada da faixa de domínio, ok? E aí, justamente, você vai observar ou vai identificar as regiões de invasão. É mais ou menos isso que vão te cobrar lá no seu setor. Beleza? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Na plataforma é onde vai estar sendo construída a minha rodovia, incluso os sistemas de drenagem. A faixa de trânsito é onde o veículo vai transitar. Temos aí de duas faixas de trânsito, né? De pista simples, ida e volta, ou até, vamos aí pensar, 4, 5, 6 faixas de rolamento. Não sei se vocês já viram tantas faixas de rolamento, mas existem, tá? Rodovias mais sofisticadas, não no Brasil, né? No Brasil, quando a gente chega aí a 3 faixas de rolamento, ou 4 é muito. Mas em outros países a gente observa até de 4 a 5 faixas de rolamento, né? A pista. A pista é a união das faixas de rolamento com os acostamentos. Então não pode confundir nós, né, nós da área de transportes, faixa de rolamento com pista. Pista é a junção, ou é o conjunto das faixas de rolamento. Isso é pista. E a região de terraplenagem é a região que vai de um offset até o outro offset. Então, esses são alguns elementos de uma seção transversal. Alguns termos aí que não precisa decorar, né, o dia a dia, vocês vão acostumando com os termos. Alguma curiosidade, alguma dúvida? Conseguiu entender tudo que eu disse? Ou escutar, pelo menos? Até agora tranquilo, professor. Então tá. Bem, eu tenho agora mais, então eu já tive esse slide de teoria, mais esse slide, agora eu tenho mais 2 slides de teoria, depois nós vamos para a prática, tá bom? Então, aqui então, cada um desses elementos que eu comentei, eu vou detalhar um pouquinho mais para a gente aprender desses elementos, né? Então, aqui da faixa de rolamento, é o local destinado ao tráfego de veículos, largura dessa faixa de tráfego, 3,5 metros, em classes de projeto piores, da classe 3, classe 4, e largura mais usual, 3,60 metros. Ok? Então, por exemplo, em frente ao Cefet, no campus 1, temos uma faixa, 2 faixas, 3 faixas, 4 faixas. Sentido contagem. E sentido centro? Sentido centro temos 3 faixas. Nesse semáforo, né, que atravessa aí da Maurício Murgel, né, aí pela portaria do campus 1. Então, isso é a faixa de rolamento. Então, o número de faixas define o quê? O volume de tráfego. Vocês provavelmente já estão fazendo a disciplina de engenharia de tráfego, não estão? Provavelmente. Fundamentos de engenharia de tráfego. Fundamentos, isso. Então, a quantidade de faixas define aí o volume de tráfego. Sobre o que agora o conceito da pista e plataforma. Pista é a composição de faixas de rolamento. Temos a mais facilzinha de entender, que é a pista simples, no caso, com 2 faixas de rolamento. Sentido, no outro sentido.
Ou podemos ter aqui pistas duplas com separação física. Essa separação física pode ser através de um canteiro central, de uma barreira New Jersey, de um gradil, qualquer forma de separação física. Vamos pegar ali, por exemplo, no anel rodoviário. Qual que é a separação física que tem entre as pistas? Entre as faixas, melhor dizendo. É uma New Jersey. É uma barreira New Jersey, muito bem. E a definição de qual é o melhor tipo de separação física depende do projeto que vai se fazer. Apesar de que ele também no anel rodoviário tem gradil também, tá? Tem a barreira New Jersey, às vezes apoiado sobre a barreira gradis, né? Bem, isso então é a pista. E a plataforma? É a parte da faixa de domínio entre o pé do corte e a crista do aterro. Nesse desenho nós já definimos que aqui seria a plataforma, pessoal. Opa. A plataforma, se bem que o conceito aqui tá, é a parte da faixa de domínio entre o pé do corte. Então, eu disse uma coisa e falei outra. Aqui, no caso, é a plataforma que vai de uma sarjeta, melhor dizendo, talvez, até outra sarjeta. Isso é denominado de plataforma. Beleza? Mas o que nós temos que nós já conceituamos? Continuando aqui, essas figurinhas, aqui temos a faixa de domínio. Preocupação sua aí, tá, Miguel? De identificar no projeto original as faixas de domínio, justamente, é a análise que você vai fazer no seu estágio das regiões de invasão e desapropriação. Então, na faixa de domínio tem tudo. Tem as pistas, tem os canteiros, tem as obras de arte, os acostamentos, sinalizações, faixa lateral de segurança e os taludes de corte a aterro. Aqui já nessa figurinha temos uma imagem do anel rodoviário com a barreira New Jersey. Uma separação física através desse dispositivo. Aqui já um outro dispositivo de separação física por um canteiro central. Todo mundo já viu, né? Já viu um canteiro central. Aqui no meio, então, também tem um dispositivo de drenagem. Aqui, no caso, é a construção de uma barreira New Jersey. No caso aí, é uma construção em loco. Essas peças podem ser pré-moldadas também, ou você pode ser construídas por essa máquina aí. Essa foto não está muito boa não, mas dá para ver que é uma máquina que está construindo essa barreira New Jersey. Agora aqui, na última foto, está representando um abaulamento. O que é o abaulamento? Imagine um trecho reto. Então, você faz uma inclinação suave a partir do eixo da via, né, do centro da via, faz sua inclinação de 1 a 3%, quando muito, para escoamento superficial da água. E justamente aqui, essa foto aqui não tem, porque já chega direto nesse gramado, tá vendo? Mas geralmente essa água é coletada numa sarjeta. No caso aqui, como é uma rodovia, é uma foto de uma rodovia bem mequetrefe aqui, não tem a sarjeta. Então, o abaulamento é uma ligeira inclinação transversal, com caimento para o acostamento a partir do eixo, inclinação de aqui está até 5%, realmente chega até 5%. De 3 a 5%, geralmente é no acostamento. Então, você faz da pista de 1 a 3% e 5% para o acostamento. É uma inclinação um pouco mais acentuada. Alguma dúvida, alguma curiosidade até então? Estamos juntos? Está muito rápido. Essa questão da inclinação, Tuller, tem hora que a gente acha que tem lugar que não tem. Porque às vezes dá poças de água, né? Exatamente. Vai para o caminho inverso, né? Por exemplo, a BR-381, ela tem vários trechos que joga para cima da divisa ali do canteiro central, não, né? Na verdade, da barreira de uma pista para outra. Na disciplina de pavimentação, vocês vão aprender
que um dos principais problemas das patologias, né, de um pavimento é não o escoamento da água superficial. Isso vocês vão ver, né? Então, as panelas, né, os buracos, é em função aí do acúmulo de água. Então, infiltra aí e prejudica a base e subbase. Então, tem que ter o abalamento, sim. Tá bom? Ok. Tem mais um slide aí de teoria. Acostamento, todo mundo também já sabe o que é um acostamento, né? Todo mundo já viu, todo mundo já andou na rodovia. Aqui no caso, é uma faixa contígua à pista, quer dizer, lateral à pista. Aqui no caso, essa fotinha tem um acostamento externo, fora, manutenção, ou às vezes para atendimento. Bom, então ela pode passar também pelo acostamento interno. Largura dos acostamentos. Geralmente, o acostamento externo, nós estamos falando aí de 2,5 metros a quantos metros? Acostamento interno na ordem de 1 metro. Finalidade do acostamento: proporcionar estacionamento. Estacionamento de veículos que estejam com defeito, tá, pessoal? Não é estacionamento, deixou o carro lá e foi embora. Não é isso, não. Espaço eventual para um descontrole de um veículo. Proporcionar o suporte lateral do pavimento, para justamente não ter quebra ali do pavimento, né? E permitir o tráfego de pedestres, de bicicletas e veículos de tração animal. Essas são as finalidades do meu acostamento. Um talude Professor, agora. Diga. o acostamento interno, ele é muito pequenininho, não cabe direito se um carro estiver com defeito, né? Não, o interno não é o interno, não. Se você, vamos dizer, num acidente, é muito comum o acostamento interno ser utilizado, Miguel. Imagine que eu tenha canteiro central. Essa aqui tem um canteiro central, tá vendo? Então, o pessoal para fazer a poda, capinar, ou fazer o corte da grama, geralmente vai aqui no acostamento interno. Pode uma máquina, né, uma roçadeira, passando aí no acostamento interno. Ou então um veículo mesmo, aí para a questão de acidente. Aí consegue espremidinho passar uma ambulância. Lógico que os carros chegam um pouquinho para o meio, né? Chegam um pouquinho para o meio para a passagem de uma ambulância ou de um veículo da polícia rodoviária. Então tem essas finalidades, tá? E também de segurança. É mais uma extensão aí de segurança. Ok? Ok. Agora sobre os taludes. Na disciplina de mecânica dos solos, não sei se vocês já fizeram, vocês vão ter essa noção, ou já tiveram, né, dos taludes de corte e aterro. As inclinações desses taludes, elas devem ser calculadas. Hoje nós vamos usar aqui, para um desenho, daqui a pouquinho vai ter o desenho, né, a parte prática, de uma inclinação para a gente fazer esse desenho. Então, a inclinação, por exemplo, de corte na ordem de 2 na vertical para 1 na horizontal. Então, 2 para 1, 2 na vertical, 1 na horizontal. Isso é definido pela equipe de geotecnia. Então, por exemplo, a proporção entre horizontal e vertical é definida por cálculos da estabilidade desse talude. Que no caso, aqui na nossa disciplina de projetos, a gente vai desenhar de acordo com a inclinação que eu passar. O de aterro, como tem uma estabilidade às vezes melhor, a gente pode fazer a proporção, por exemplo, quer dizer, depende do material, né? Isso não é uma regra. Mas a gente vai fazer na proporção, por exemplo, de 2 na horizontal para 1 na vertical. Então, isso depende do material e do que a equipe de geotecnia determinar. Sobre as bermas, essa inclinação aqui, são esses, vamos dizer, esses patamares. Imagina que eu tenho aqui um talude, tem esse patamar, e tem outro talude vindo aqui. Isso é denominado de berma.
É bem similar. Lembra ali no Cefet não tem as rampas de acesso aos andares? Tem lá uma rampa, depois tem um patamar da minha rampa. Pode-se pensar a berma como um patamar. Só que no caso aqui, essa largura tem as bermas aí na ordem de 1 metro, a quando muito aí 3 metros. Offset já comentei. Então, quando termina o nosso aterro cravado a cerca de 2, 3 metros, uma estaca testemunha, né? Uma estaca que é denominada aí de offset. Então, tem o offset de corte, offset de aterro. Aqui nessa figura já estamos conversando sobre o gabarito. O gabarito vertical, quer dizer, seriam as alturas mínimas que devem ter um viaduto, por exemplo, ou um pórtico. Imagina uma sinalização, sei lá, já viram uma sinalização sobre a rodovia? Ou como é que se diz, aqueles radares que tem ali, por exemplo, sobre a rodovia, no anel rodoviário. Aquelas alturas, elas têm uma altura mínima. Que no caso, a altura mínima, nós estamos falando aqui, ó, está muito pequenininho aqui, não sei se vocês estão vendo, de alturas que vão de 5,5 metros até 4,5 metros, depende da classe da rodovia. Então, por exemplo, em rodovias da classe 3 e 4, ou 2, 3 e 4, se admite 4,5 metros. Mas o ideal é que seja a altura mínima seja 5,5 metros. Justamente senão fica engastalhado um veículo que tem uma altura de carga, né? A carga está na altura mais alta. Esse gabarito eu estou comentando aqui, porque isso também pode ser descrito ou pode ser desenhado no meu perfil transversal, porque justamente eu consigo visualizar esses elementos, né, de sinalização, e aí eu posso projetar ou definir essas alturas mínimas. E, por final, aqui o último conceito de uma sarjeta, uma banqueta e uma valeta. Elementos de dispositivos de drenagem que a gente vai usar, a gente vai desenhar daqui a pouquinho, vai ser importante nos nossos desenhos. Sobre esse slide aí, alguma curiosidade? Deixa eu ver vocês aqui. Voltei. Any questions? Tranquilo, tranquilo. Isso aí, então. Então, vamos aqui o seguinte. Aqui eu tenho uma figura que, na verdade, é a capa do manual ou do álbum de dispositivos de drenagem. Esse manual eu vou abrir nesse instante, tá? Deixa eu ver aqui onde que está isso. Só um momento, pessoal. Bem, esse material eu vou passar para vocês, né? Junto com a aula de hoje, a gravação. Então, aqui eu tenho um material do IPR, lembra que a gente navegou no site do IPR? Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Então, esse é um manual, um álbum de projetos, dispositivos de drenagem. Esse manual vai ser importante para o desenho de hoje, para o TP de hoje. Então, é um manual de 2006. Vou dar uma navegada aqui para vocês verem o que é esse manual. Ele tem 103 páginas, está vendo? Vamos só ver como é que é o jeitão desse manual. Ó, então, aqui a gente já observa valetas de proteção do corte. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, o que é a valeta de proteção do corte? Quando eu mostrei aqui nessa figura, aqui em cima eu tinha a valeta de proteção do corte. Então tem esse morundumzinho aqui e tem a minha canaleta. Aqui então, nesse desenho, eu tenho o final do talude de corte. Esse morundumzinho aqui, ó, esse morundum, esse material aqui é o tal da valeta de proteção de corte. Aqui tem algumas especificações assim, dizendo, ó, VPC01. O que é VPC? É uma sigla de valeta de proteção de corte. Esse 01 por ser a primeira.
Aí tem o VPC2, o VPC3, e tem algumas especificações aqui de projeto. Por exemplo, essa daqui, VPC1, ela dista do final do corte 3 metros, tá vendo esses 300? 300 centímetros, aqui a unidade está em centímetros. 3 metros, a altura aqui, na ordem aí de quando muito, meio metro. Aqui, no caso, depois que vem a minha valeta, vem a minha canaleta, tá vendo aqui? Uma escavação de 30 centímetros por 1 metro do fundo, né, da base, inclinação desse talude aqui de 1 para 1. Quer dizer, um na horizontal, um na vertical. Então, esse é o modelo do VPC1. Então, o projetista ele especifica lá, eu quero, na minha seção transversal, usar o VPC1, ou o VPC01. Isso já desenhado, pré-desenhado no AutoCAD Civil 3D, ou então o sujeito vai e consulta esse manual que eu estou mostrando para vocês. E aqui tem ainda um resumo, pessoal, do consumo médio para construir essa valeta. Como assim o consumo médio? Imagina que aqui tem de escavação 0,39 metros cúbicos por metro. Quer dizer, para cada metro que eu for construir desse tipo de valeta, eu vou ter um consumo de quase 0,40 metros cúbicos. Apiloamento manual, né, de compactação manual, de 0,30 metros cúbicos. E se eu for comprar grama, eu vou ter que comprar 3,40 metros quadrados para cada metro. Para que servem esses consumos médios? Para fazer a planilha de custo e orçamento. Não tem a disciplina do professor Geraldo? Não sei se vocês estão fazendo já custos e orçamentos, estão? Se não estão, vão fazer. Se não estão, vão fazer. Essa minha rodovia, ela tem que ter um preço, né? De tudo, na verdade. Aqui nós estamos especificando só a valeta. Então, isso aqui é um resumo da especificação desse modelo de valeta. E depois, aqui no caso, está o consumo, depois vamos botar preço nisso. Que não aqui nesse momento, na disciplina mais adiante. Então, isso é um exemplo do VPC1. O que eu disse para o VPC1 tem para o VPC2, 3, 4. Tá, beleza, estou entendendo. Aí tem as valetas de proteção de aterro. É o mesmo raciocínio. Aqui no caso já é no final do aterro, faz-se aqui um solo escavado apiloado, compactado, planta-se grama e faz essa valeta. Beleza? Aí tem a valeta de proteção número 1, número 2. Depende do gosto do projetista. Vejam que tem até de concreto, tá vendo? Aqui é feito no próprio terreno natural, mas você pode ter um pré-moldado ou também construir em loco essa valeta aqui de proteção. Agora vamos a sarjetas. O que são as sarjetas pelo desenho aqui, pessoal? A sarjeta ela fica depois do acostamento, encaixa após o acostamento. São as sarjetas. Existem vários modelos também. Existem modelos aí para rodovias e modelos também urbanos. No próprio AutoCAD Civil 3D também esses modelos já estão desenhados, já estão prontos, como blocos. Então você vai agregando os blocos, beleza? Mas aqui também nós temos vários modelos. Aqui no caso o tamanho está em centímetros, tá pessoal? Então tem STC01, sarjeta triangular de concreto número 1. Aí tem a número 2, número 3, número 4, e aí vai. E tem as urbanas, tem as modelos SUDECAP. Aí já é, no caso, para meio urbano. No caso, meio rural se utiliza desse manual aqui. Então, nós temos aqui vários modelos, né? E a definição de qual modelo vocês vão usar depende de outro conceito, que é o conceito de hidrologia. Aí vocês vão fazer de hidrologia, se não me engano, no semestre que vem, para justamente calcular
calcular o volume de água ou de chuva, né? Para não ter inundação nessa rodovia. Beleza? Então, aqui é a capacidade de água que suporta essas sarjetas. Então, isso é um assunto também que vocês vão ver mais adiante. Então, aqui a gente só está mostrando os modelos de sarjeta. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma de concreto, que é essa daqui, aí tem aqui a resistência do concreto necessário, o quanto de madeira, né, para fazer a forma, né, e outras coisas mais aqui sobre o consumo de cada modelo desse. Beleza? Sobre esse manual, alguma curiosidade, alguma pergunta? Esse manual, no dia a dia, quem for da área de projetos vai manusear esses manuais. Aqui, no caso, eu mostrei de dispositivos de drenagem. O manual é muito mais completo do que eu comentei, tá, pessoal? Nós vimos aí só alguns dispositivos, mas existem outros. Ô, professor, essa disciplina de drenagem, ela vai ser mais aprofundada em projetos viários 2? Projetos Viários 2, vocês vão ver um pouco mais de projetos urbanos. Eu creio que tem uma disciplina que é de drenagem das vias. Quer ver? Tá, entendi. Só um momento, pessoal. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho que eu estava com isso aberto outro dia. Não sei se vai estar. É aqui na frente, vocês vão ter que buscar concatenar, juntar essas. Está conversando aqui, tá? Mas é assim mesmo. É só juntando depois que. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou achar tão rápido que eu Eu desejo. achei a grade. Tá no Você achou a oitavo período, grade? drenagem das vias. Aham. Pois é, drenagem. Provavelmente o professor vai voltar nesses manuais aqui que eu estou mostrando, tá? Aqui no caso, sarjetas trapezoidais, em grama. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem umas interessantes aqui, pessoal, ó. Por exemplo, o de canteiro central. Tá vendo? São desenhozinhos assim, que no caso, hoje, Você não tá nesse compartilhando a momento, tela, não. Agora foi. nesse momento, esses desenhos já estão, vamos dizer, quase todos prontos, em blocos de CAD. Então, a gente tem bibliotecas com esses desenhos prontos. Ou no próprio Civil 3D também tem desses modelos já prontos. Mas se não tiver, tem que desenhar, tá? Esses aqui são sarjetas de canteiro central, estão vendo? São vários modelos que existem. Então, tem triangular, tem trapezoidal. Então, beleza. Visto isso, vou mostrar agora outra coisa, tá? Eu vou mostrar agora um outro material que eu vou enviar para vocês. Opa, só um momento. Aproveitar já mostrar tudo que eu tenho de PDF aqui. Aqui no caso, essa figura, ela mostra as camadas do pavimento. E também vocês vão ter um conteúdo de pavimentação. Então, aqui nós temos o revestimento, aqui a base, subbase, e às vezes tem até o reforço do subleito. Quer dizer, o reforço do subleito e os próprios subleitos. Aqui tem uma tabelinha, pessoal, que ela não vamos dizer, isso aqui vocês vão aprender a dimensionar. Então, aqui eu tenho dimensões sugeridas, tá, pessoal? Para a gente poder fazer nosso exercício daqui a pouco. Então, aqui o revestimento de 5 a 15 centímetros. Pode considerar aí, como padrão, na ordem de 8 centímetros, tá? De 8 a no máximo 10. O revestimento de concreto, aqui no caso de 10 a 25. Isso também depende dos cálculos, tá, pessoal? Base, subbase, vamos utilizar aqui. Então, vamos a alguns números em área. Tipo asfáltico, saber o quê? Vamos considerar 8. 8 centímetros. Só para item de desenho. Se quiser anotar no canto do caderno aí. O concreto, vamos colocar 8 centímetros também, vai. Vamos botar os dois no mesmo
Se bem que o revestimento de concreto pode ser de 8 a 10. A base, vamos colocar de 20 centímetros. Só para vocês desenharem hoje. E a subbase, vamos colocar aqui de 40 centímetros. Beleza? A base vai ser Então, quanto? A base, vamos colocar de 20 centímetros. Lembrando que isso tudo, futuramente, vocês vão aprender a dimensionar, tá? Isso tem cálculos, tem técnicas para calcular essas espessuras. Então, isso aqui eu passo para vocês também. Agora eu vou mostrar 2 desenhos. E a subbase, quanto você falou para a gente anotar? A subbase pode adotar 15 centímetros. Ok. Isso é por um desenho que a gente vai fazer, tá? Agora eu vou mostrar para vocês 2 desenhos. Esse desenho aqui é do meu livro de AutoCAD. Inclusive, é o primeiro exercício para aprender a desenhar no CAD. Aí nós estamos vendo uma barreira New Jersey. Essas dimensões que estão aí são dimensões em milímetros. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, 150 milímetros, quer dizer, 15 centímetros. É a largura dessa cabeça aqui, ó. Beleza? 15 centímetros. Aqui, no caso, uma foto, coisa e tal. E aqui um desenho dessa barreira New Jersey. Essas dimensões eu vou passar para vocês, quer dizer, por esse desenho aqui tem as dimensões. Um segundo desenho que eu vou mostrar, que eu envio para vocês depois, é o desenho de uma seção transversal. Talvez aí a transparência não está muito boa, mas tem algumas dimensões. Tem aqui do pavimento, tem do acostamento, algumas cotas, né? 3,5 metros, 2,5 metros. Aqui abalamento. Então, esse desenho ele vai servir mais como dúvida, para vocês tirarem dúvidas do desenho que eu vou pedir daqui a pouco. A escala geralmente de uma seção transversal, nós estamos falando aí de escalas na ordem de 1 para 100, e se for desenhado no papel, por exemplo, A3, para plotar num A3. Mas geralmente se usa escalas 1 para 100, 1 para 200, beleza? São escalas maiores. 1 para 100, 1 para 200. A escala vertical não tem exagero, geralmente escalas horizontal e vertical são iguais, beleza? Então, nesse desenho, diferentemente do outro perfil que a gente fez, lembra que a gente fez um exagero vertical? Aqui, no caso de uma seção transversal, a gente põe escalas horizontais e vertical igual. Bem, dito esse monte de teoria, vamos ao nosso TP. Então, partindo para a reta final de hoje. What time is it, hein? Que horas são? 8 da noite já. Então, vamos aqui. Vamos praticar esse monte de coisas agora. Ó, o nosso TP7 tem assim, considerando os elementos de uma seção transversal, isso tudo que a gente comentou hoje, listados anteriormente. Agora já é uma atividade de campo, de prática de campo. Se a gente estivesse no Cefet, pessoal, a gente fazia isso, a gente pegava, juntava os estudantes e a gente ia para um trecho de uma rodovia, tá? Como a gente não está junto, vocês podem fazer sozinhos ou pode fazer em dupla. Esse aqui a gente vai aceitar. Você vai num trecho de rodovia qualquer e vai registrar fotograficamente pelo menos 8 desses que a gente comentou. Então, você pode bater uma foto, se quiser, as fotos, e põe setinha. Ah, aqui é uma sarjeta. Aqui são as faixas. Aqui é o gabarito vertical, por exemplo, de uma passarela de pedestres. Esse é o item 1 do TP7. Registrou a foto e colocou essa foto num PowerPoint e identificou esses elementos. Isso já me basta como aprendizado de vocês irem a campo. Se estivéssemos juntos, a gente iria pegava um Avan no Cefet e iria todo mundo junto. Aqui no caso não tem jeito.
Sobre o item 1, alguma dúvida? É possível vocês fazerem isso? Com máscara, né? Claro. Sim, tranquilo. Sim, tranquilo. Então pode ser de dentro Professor, do carro mesmo. Diga, Isabelle. tem que ser, você falou rodovia, né? Tem que ser realmente alguma rodovia ou pode ser só via urbana ali mesmo, assim? Ou tem que ser uma via urbana, uma rodovia? Eu não entendi muito bem essa parte. Interessante se for uma rodovia, sabe, Isabelle? Você pegar até o trecho do anel rodoviário, você vai ver esses elementos que a gente comentou. Você vai ver uma descida d'água, uma escada d'água, você vai notar os taludes, talvez você vai conseguir ver a sarjeta. Eu acho que é mais interessante que você vá num trecho de rodovia, tá bom? Tá bom. E pode ser de dentro do carro mesmo, se você não tiver com medo de descer por causa do Covid, tá bom? Não, é tranquilo, é mais porque eu não tô indo muito para essas regiões mais distantes. Antes eu ia, agora eu já tô mais no região urbana mesmo, mas eu vou dar um jeito. Tá bom? Então, Miguel, Patrícia, Luciano e Júlia, entenderam o item 1 do TP7? Tranquilo, Sim. tranquilo. Mais dúvidas? Pode Fica fazer de no anel boa, professor. rodoviário, né? Tá. E vocês vão ver algumas coisas que eu comentei, né? Ah, isso aqui eu estou vendo, uma faixa. É mais ou menos para isso. Isso aqui é uma barreira New Jersey, porque falando aqui e com transparências fica meio artificial demais, né? Tá. Vamos agora à parte mais sofisticada do TP. Então, esse item 1 vocês vão gastar aí uns 30 minutos. Agora vamos ao item 2. O item 2 é um pouquinho mais sofisticado. Tá assim, faça um desenho manual ou CAD. Eu sei que quase todos estão fazendo no CAD. Esse aqui já é interessante, que quem está fazendo manual, que tente fazer no CAD, pessoal, que aí já vai treinando. Mas se não tiver condição, faz manual mesmo. Então, fazer um desenho de uma seção transversal, considerando as especificações e dimensões. Então, aqui eu tenho um desenho, né, feito em CAD, de uma seção transversal, com alguns dos elementos que eu comentei no assunto de hoje. Então, eu quero uma seção que seja mista. Como é que vocês vão fazer, então, a seção mista? Pode primeiro fazer a plataforma, faz os taludes e depois faz o terreno. Geralmente, é o contrário, né, pessoal? Geralmente, a gente tem o terreno e a gente projeta a seção transversal em cima do terreno. Para que seja uma seção mista, vamos aceitar que a gente faça a plataforma, fica mais fácil para desenhar. Faça a plataforma, né? E depois faça o terreno. Ou então, como vocês acharem mais fácil. Mas tem que ser uma seção mista, que tenha corte e aterro. O talude de aterro, aqui no caso, o talude desse aterro, vai ser na inclinação de 1 na vertical para 2 na horizontal. Então, como é que vocês fazem isso no CAD? Vocês andem arroba 2 na horizontal e desce 1 na vertical. E marca um pontinho. E depois faz uma reta com essa inclinação. Vocês dão conta do que eu disse? Entenderam? Mais ou menos? Aqui, ó. Vamos Muito lá. mais ou menos. É difícil de... Eu teria que abrir o CAD aqui. Mas, deixa eu ver se eu consigo... Ó, por ordem. Deixa eu facilitar aqui para vocês como que é a ideia do desenho. Como que eu começaria esse desenho? No CAD. Então, vou fazer aqui uma reta vertical, definindo como o eixo da minha pista. Bem, está sugerindo... Vou pular essa parte do talude e vou direto para as faixas de rolamento. Então, a largura da faixa de rolamento de 3,60 m. Estou sugerindo aqui um acostamento externo de 2,50 m e um acostamento interno de 1 metro. Então, já estou dimensionando a faixa de rolamento e o acostamento externo e interno. Então, a partir desse ponto central, desse eixo, vocês vão medir para mim 1 metro, depois medir 3,60 m, depois medir
2,50 metros. Bem, isso considerando do bordo direito. Faça a mesma coisa para o bordo esquerdo, a partir do centro. Então, desenha o acostamento interno, a faixa de rolamento, e o acostamento externo com essas dimensões. Bem, se vocês desenharem a barreira New Jersey como divisor, né, físico, eu tenho as dimensões da barreira New Jersey. O desenho da barreira New Jersey vai ficar pequenininho, com aquelas dimensões. Mas se der um zoom, dá para enxergar aquelas dimensões. Fala assim, não, Tuíra, eu não quero desenhar a barreira New Jersey, eu quero desenhar o canteiro central. Então, o canteiro central, pessoal, vocês podem desenhar com 6 metros de largura. Então, vai ser mais ou menos assim, uma inclinação de 3 metros, 3 metros. Aqui embaixo, uma canaleta de drenagem. Essa inclinação aqui de 10%. E aqui no meio com essa canaleta. Aí aqui vem o acostamento interno, encaixado aqui o acostamento interno. As faixas de rolamento, que são duas, né? Aqui, ó, 2 faixas de rolamento. Com a pista dupla. 2 faixas de rolamento. E depois que vem o acostamento externo. Então, depende. Eu posso fazer meu desenho com acostamento, com canteiro central ou com barreira New Jersey. Vocês decidam qual vocês desejam. O abalamento da pista com 3%. O abalamento do acostamento de 5%. Como que eu faço esse abalamento? O abalamento tem que ser calculado, pessoal. Como assim calculado? Ó, peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Só um momentinho. Deixa eu inserir aqui um... One moment, please. Ó, quando eu digo que o abalamento tem que ser de 3%, nós aprendemos isso numa fórmula outro dia, que inclinação em percentagem é a razão do desnível pela distância, vezes 100. Considerando, então, que a minha pista tem 2 faixas de rolamento de 3,60 metros cada uma, 3,60 metros, né? Nós estamos falando aqui de uma distância horizontal de 7,20 metros. Bem, se essa inclinação tem 3%, eu tenho um desnível para ser calculado aqui. Então, essa distância eu conheço, essa inclinação também eu conheço. Ficaria assim, menos 3%, que multiplica a distância, que é 7,20 metros. O 100 passa dividido por 100, que é igual ao desnível. Ou seja, no CAD, essa pista vai ficar ligeiramente inclinada na ordem de 3%. E esse desnível aqui tem que ser calculado em função dessa expressão. E aí no AuCAD vocês andam uma distância na horizontal de 7,20 metros e desce uma distância na vertical da distância determinada por essa expressão. Isso quando é 3%. Para o acostamento, no caso, é de menos 5%. E para o canteiro central está sugerindo menos 10%. Aí teria que fazer a conta para cada caso. Vocês acharam que estava fácil, né? Agora, quero ver se vai ser fácil mesmo, hein? E aí, então, aqui está a questão do abalamento. As escalas horizontais, continuando aqui, depois a gente volta no caso do talude, tá? As escalas horizontal e vertical são iguais. Representar os offsets de corte aterro. Aqui, no caso, já entra o assunto do talude. Deixa eu usar aqui esse desenho, talvez. Agora, talvez, dá para comentar do talude. Ó, vamos supor que você fez... Só um momento, pessoal. Aqui. Vamos supor que você fez aqui o canteiro central, o acostamento interno, as 2 faixas de rolamento,
Pessoal, meu desenho está ficando ruim aqui porque eu desenho com o mouse, tá? Por isso fica tudo torto. Então, aqui é um acostamento interno de 1 metro, as duas faixas de rolamento, e aqui é o acostamento externo. Depois do acostamento externo, vocês vão projetar aqui a sarjeta. Então, aqui tem um desenho da sarjeta ainda, tá? Depois, quando terminar a sarjeta, vou dar um zoom aqui nessa região aqui, ó. A sarjeta vai ser mais ou menos assim, ó. Um dispositivo mais ou menos assim, que vocês vão desenhar. Quando terminar a sarjeta, inicia o talude. Nossa, é difícil demais dar aula de ensino remoto. Às vezes. Não tem as ferramentas que a gente tem no quadro, né, pessoal? Então, só um momento. É daqui que nasce o talude. Vamos supor que o talude seja de corte. No corte está combinando que vai ter um na horizontal para 2 na vertical. E aí faz o talude. Vamos supor que aqui está o dispositivo, então. Faz o talude. Ele vai encontrar com o terreno aqui, ó. Bem. Então, aqui nós temos o talude de corte. Faz-se uma medida aqui de 2 metros. E aqui nós temos o tal do offset de corte. Parecido com o desenho que eu mostrei hoje. E assim nós temos o desenho do talude na proporção aqui de 2 para 1. Projetar sarjetas, valetas. Eita, só um momento. Projetar sarjetas, valetas e banquetas, segundo norma do DENIT. Aqui eu tenho um desenho de uma canaleta de aterro. Vocês podem usar esse modelo ou pode usar qualquer uma do dispositivo que eu passava para vocês, aqui álbum. Aqui tem uma valeta de corte. Vocês podem utilizar essa ou qualquer outra. E aqui tem uma sarjeta que pode ser a mesma para o corte aterro. Ainda, projetar as camadas do pavimento. Aqui nesse desenho, pessoal, aqui, ó, tá como um croquis, tá como se fosse uma camada só. Mas pode projetar as alturas, segundo o que eu passei para vocês das espessuras. Ainda, ampliar os elementos. Quer dizer, é muito comum num desenho que tenha, por exemplo, aqui as espessuras do pavimento. Não sei se vocês já viram isso. Como fica muito estreito, muito fininho, você tem que dar um zoom, né, para você ver as espessuras. É muito comum você fazer aqui um... Não sei se vocês já viram lá no CAD que tem uma nuvenzinha. Vocês podem fazer uma nuvenzinha aqui em volta e fazer aqui um desenho maior. Numa escala proporcionalmente na ordem de 5 vezes maior, 10 vezes maior, que é como se fosse um detalhamento. Então, aqui nós temos as espessuras do pavimento, para ampliar justamente a visualização. Pode ampliar também sarjeta, valeta e banqueta, e a barreira New Jersey. Tá acabando, hein? Cotar alguns elementos, usar achuras compatíveis, fazer legenda. Esse desenho, pessoal, já é um desenho, vamos dizer, de nível... Deixa eu ir para vocês aqui agora, quero ver vocês. Já um desenho de nível, aí estamos falando de nível intermediário de CAD. Isso aí vocês vão gastar umas 2 horas para fazer. Já pode preparar aí. Quem é um bom cadista... Oi? Vou gastar uma semana inteira para descobrir tudo. Não, 2 não. horas todo dia até o dia da entrega. É o desafio, né? Que vamos. É desafiador mesmo. Mas quem não tem muita habilidade vai gastar umas 2 horas ou mais. Esse é o desenho ou é a proposta do TP7. Para isso, vocês querem quantos dias? O semestre inteiro? Não, né? A gente pode entregar no Natal, né, professor? No Aí Natal? pode entregar daqui a 2 semanas, justo? Daqui a 2 semanas é justo, porque o TP a gente termina numa semana, né? E entrega na semana seguinte. Então a gente vai dar uma colher de chá. Então, também assim, Miguel, se você deixar
para a última semana você não dá conta não, tá? Tô deixando para... É melhor pegar e fazer. Mas vamos entregar isso então, quer ver? No dia... Que dia é hoje, hein? Hoje é 26. Hoje é 19. 26. Então, vocês vão... Esse TP aí pode entregar até o dia 11... Ou, dia 11 não. Até o dia 9 de agosto, pode ser? Ok, tá bom. Pode Ok? ser. Ok. Então, vamos dar uma recapitulada aqui, para vocês terem mais tranquilidade para fazer. Então, o item 1 está de boa, né? Que é essa parte de fotografar. O item 2 é isso que a gente comentou. São todos esses... Aqui são algumas especificações que eu estou sugerindo. Vou enviar para vocês esse álbum de projetos. Vou enviar para vocês esse croquis aqui dessa seção transversal. E essas medidas. Qualquer medida que não esteja aqui, que vocês queiram fazer, vocês têm que identificar no desenho de vocês. Então, esse é o assunto da aula número 7. Ok, vamos adiante. Por hoje está acabando. Então tá. Ok. Se quiserem, até antes de entregar, se quiserem me enviar para mim dar uma olhada e dar sugestão, ou então faça aí do jeito de vocês, que a gente está aceitando. Então, pessoal, boa semana para vocês. Bom descanso, bom resto de noite aí. A gente se vê semana que vem. O assunto de hoje da gravação eu vou postar hoje ou amanhã, tá? Com esses arquivos que eu comentei. Ok? Ok. Ok, professor, obrigado. Então Boa tá. Obrigado vocês. Então, tchau, hein? Boa noite. Tchau, gente. Boa Boa noite. noite.